Bendito e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos, minhas irmãs, em mais um podcast aqui no canal do Café Católico, toda semana. Tenhamos sempre os olhos fixos no Senhor. Comigo, Helder, neste mês de fevereiro, estamos meditando um pouco sobre a primeira carta de São Paulo aos Coríntios. No primeiro encontro, vimos algumas características da cidade de Corinto, né? E que São Paulo, na sua segunda viagem, fundou a comunidade e, escrevendo, né, na terceira viagem, escreve a comunidade de Corinto. Ele funda na segunda viagem e escreve a primeira carta canônica, né, que temos hoje, na terceira viagem. Vamos dividir hoje, né? O segundo encontro vai falar somente assim. Vamos falar um pouco sobre as discussões partidárias e os escândalos em Corinto, né? Ou seja, os partidos que acabou sendo criados, né? Divisões e escândalos na comunidade. Um caso de incesto no capítulo 5, cristãos que ficam perante os tribunais pagãos no capítulo 6, e no mesmo capítulo 6, 12 e 20, fala sobre a fornicação, né? A liberdade cristã versus a libertinagem. Então, de forma breve, vamos ver um pouquinho, ponto por ponto. Primeiro, as discussões, né? Apesar que na igreja, veja meus irmãos, na igreja, quem participa da vida cristã aprende aos poucos que a igreja é a família de Deus, né? É a casa de Deus. O Senhor, Ele dá irmãos a cada um de nós. Temos os sacerdotes como que os nossos pais na fé, e os irmãos, né? Todos somos irmãos, né, em Cristo Jesus. E aprendemos aos poucos que devemos suportar uns aos outros na paciência e no amor. E desde cedo, Corinto foi a comunidade que mais deu trabalho ao apóstolo. São Paulo, né, vai escrever sobre temas que vai servir para as igrejas de todo o mundo, de todos os tempos, até o fim dos tempos. É a palavra de Deus sendo escrita, inspirada e escrita. E no início, já no capítulo 3, né, São Paulo diz assim: quem é, portanto, Apolo? Quem é Paulo? Servidores, pelos quais vós fostes levados à fé. Cada um deles agiu segundo os dons que o Senhor lhe concedeu. Eu plantei, Apolo regou, mas era Deus quem fazia crescer. Então São Paulo vai mostrar que não adianta, né, os irmãos estarem divididos por causa da personalidade dos pregadores da igreja. Paulo, Apolo, Cefas, Cristo, né, como ele vai falar. Então, nesse primeiro ensinamento do apóstolo, que ele vai ensinando, primeira coisa que devemos aprender, meus irmãos, na igreja não existem partidos e divisões. Os movimentos, os carismas na comunidade, os grupos, tudo isso é para a edificação do corpo de Cristo, inspirado pelo Espírito Santo. Quando começa-se, né, na igreja a haver divisões, e hoje nós vemos nas redes sociais a igreja praticamente assim, com partidos, com divisões, né, com rixas, com brigas, né, discussões inúteis. É igual como São Paulo vai dizer, né, discussões sobre genealogias, luas e festas, ou seja, discussões sobre partidos políticos, direita, esquerda, e aquela luta entre tradição liberal. Então, essas divisões não são boas. Todos nós, como vai dizer o apóstolo, quem somos nós? Servidores. Somos serviços, né, vivos, serviços vivos, pedras vivas de Jesus, do Cristo Senhor, para a edificação da igreja. A divisão, os partidos nunca constrói o reino de Deus. Então tenhamos esse primeiro ensinamento que São Paulo vai falar, né? Assim, pois, aquele que planta, aquele que rega, nada é.
Quem somos nós? Vai dizer Jesus: vós sois servos inúteis. Tenhamos humildade, meus irmãos, e não sejamos, né, pontas de lança em discussões e divisões em partidos dentro da igreja. Suportemos com paciência no amor, os irmãos. O segundo ponto está no capítulo 5, um caso sobre a imoralidade. É o caso do incesto. São Paulo diz, né, é uma das reações às notícias da família de Cloé, foi esses abusos gritantes, né, do capítulo 5, que é um caso de incesto. Alguém que vivia com a madrasta. Um dentre vós vive com a mulher do seu pai, diz o apóstolo. No entanto, no lugar, ele vai dizer, no lugar de estar cheios, né, ficar tristes, vós estáis cheios de arrogância, no lugar de ficar triste por uma vergonha dessa. Então, né, é uma questão de imoralidade. Né? Vós estáis cheios de orgulho, de São Paulo. Né? Não é digno o vosso motivo de vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Então, São Paulo vai dizer que esse modo de vida imoral deve ser disciplinada, né? Deve ser corrigida. Né? E ele vai dizer, né, que é uma forma de orgulho, porque ele não larga a situação de pecado e ainda mais escandaliza. E a comunidade não resolvendo o caso acaba contaminando e provocando, né, como que muito joio na comunidade por causa de um caso tão escandaloso. Né? É preciso que, em nome do Senhor Jesus, ele diz, estando vós e o meu Espírito reunidos em assembleia, com o poder de nosso Senhor Jesus, entreguemos tal homem a Satanás para a perda da sua carne. Né? Então veja, é um caso de excomunhão. Então, corrigir o irmão, né, como vai dizer Jesus, né, se você vê o irmão no erro, chame-o, converse. Se ele não aceita, leve o caso a mais irmãos. Se não aceita, leve o caso à igreja e a igreja decide. Tem muitos casos na comunidade que não se deve ser jogado ao vento e nem ser vivido na comunidade, permitindo, né, situações pecaminosas, casos de pessoas que comungam estando em segunda união. Então, se a comunidade sabe de tal caso, deve levar o caso ao sacerdote e não deixar que as pessoas fiquem comungando, né, todas as eucaristias, comungando, onde a pessoa tem um caso que é de imoralidade. No próximo caso, né, vamos ver que São Paulo, né, vai falar sobre o recurso a juízes pagãos. Então, no capítulo 6, versículo 1 ao 11, é os processos em tribunais pagãos. Ele vai dizer, quando alguém de vós tem rixa contra o outro, como ousa levá-la aos injustos para ser julgada e não aos santos? Né? Então, aqui é uma coisa muito interessante. Então, a igreja tinha problemas, pegava o caso, ao invés de resolver-se na igreja, na comunidade, com os ministros, levava-se o caso para os pagãos. E no caso de tribunais, rixas, litígios, talvez civis, não casos somente só religiosos, e para que os pagãos tentassem resolver. Né? É uma vergonha, como vai dizer São Paulo. Então, vós então não sabeis que os santos julgarão o mundo? Então São Paulo mostra claramente que não se deve pegar as coisas de dentro da igreja e colocá-las para os pagãos. Isso São Paulo aprendeu da pregação da igreja do que ouviu falar de que Jesus falou. Né? A igreja pregava, veja, Jesus dizia no Sermão da Montanha, não jogueis pérolas aos porcos, não deis aos cães as coisas santas. E aqui São Paulo ensina aos coríntios isso. Não peguem as coisas da igreja,
Vós não sabeis que os santos julgarão o mundo? Porque, irmãos, vejam, o que é esse julgamento do mundo? É que a vida na graça, a santidade, a luz ilumina as trevas do mundo. Vós sois o fermento que leveda toda a massa, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, vós é que julgais o pecado. Como é que podeis colocar que o pecado julgue, as trevas julguem a luz? E São Paulo critica duramente a comunidade, né? Então ele vai dizer assim: então não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos iludais. Não se iludam. Não são eles que vão julgar o mundo. É Deus quem julgará o mundo. E os impudicos, os idólatras, os feiticeiros, os adúlteros, os depravados, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os injuriosos herdarão o reino de Deus. O pecado não herda a vida. O pecado não julga a luz. Nós que julgaremos o pecado, se vivermos uma vida na graça de Deus. E por último, São Paulo fala sobre a liberdade cristã a respeito da fornicação. São Paulo vai dizer: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não me deixarei escravizar por coisa alguma. Então aqui tudo é vosso. Tudo é vosso, mas vós sois de Cristo e Cristo é de Deus, né? São Paulo vai dizer que fugir da fornicação, né? Todo outro pecado que o homem cometa é exterior ao seu corpo. Aquele, porém, que se entrega à fornicação peca contra o próprio corpo. E vai dizer: vós sois caros, porque alguém pagou alto preço pelo vosso resgate. Glorificai, portanto, a Deus em vosso corpo. Então, o nosso corpo é santo, meus irmãos, templo do Espírito Santo, né? O corpo santíssimo da Virgem Maria está no céu. O corpo santíssimo do Cristo Jesus está no céu. O nosso corpo é sagrado, né? Deveríamos evitar tatuagens, deveríamos evitar tudo que denigre o corpo humano, pois o nosso corpo foi feito para Deus. Glorificai, ele vai dizer, glorificai, portanto, a Deus, não só na alma, mas também no vosso corpo. Então essa, né, é a reação que São Paulo tem no início da carta até o capítulo 6 a respeito das divisões, do abuso, né, da imoralidade, do abuso do caso do incesto, da imoralidade da fornicação e o recurso a juízes pagãos. Esses são os temas do início da carta, né? Aqui tratamos até, né, o capítulo 6, versículo 20. No terceiro encontro, começaremos as soluções para alguns problemas que a comunidade tem e São Paulo vai falar, né? E trataremos isso no próximo podcast da semana que vem. Que possamos seguir a palavra de Deus, o conselho do apóstolo, como ele mesmo vai dizer: eu mesmo tenho, creio eu ter o Espírito de Deus. Quer dizer, a inspiração de Deus, o que eu falo é palavra de Deus. Que possamos escutar o apóstolo, santo apóstolo, que deu a vida por nosso Senhor, né, iluminando as comunidades, e que nós escutamos todos os domingos a palavra de São Paulo, muitas vezes, né, e essa carta também é lida tantas vezes na liturgia. Tenhamos os olhos fixos no Senhor, né, tenhamos os ouvidos atentos à santa palavra de Deus, que é Jesus. A Ele a glória, o louvor, a honra, né, todo louvor e honra e glória para todos os séculos dos séculos. Amém. Até a próxima, se Deus quiser, meus irmãos.